Graça e paz, igreja. Glória a Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem tido paciência com a gente, né? É porque às vezes a gente tem uma natureza que só misericórdia. Às vezes a gente está de um jeito que só misericórdia. E o Senhor Jesus diz assim: ô Pai, eu estou aqui intercedendo por eles, estou advogando aqui a causa. Eles são meus, estou cuidando. Vamos esperar mais um pouquinho para poder eles entenderem o que é a mensagem do dia. Queridos, o Senhor, Ele tem se preocupado com a gente. Não se engane que o Senhor não está ouvindo o que você está passando. O Senhor, Ele contempla os nossos pensamentos. O Senhor contempla as nossas lágrimas. O Senhor contempla as nossas orações. Mas a gente também precisa, como servos do Senhor, precisa entender que precisamos aprender a orar como convém, a falar com Deus como convém, porque muitas vezes a gente usa Deus para ser o nosso servo e a gente está invertendo as posições. Nós somos os servos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e Ele, pela sua misericórdia, derrama bênção sobre as nossas vidas e derrama as soluções sobre os nossos problemas. E nós, nessa noite, precisamos estar atentos ao que o Senhor quer falar, porque nós estamos passando, cada um aqui com a sua luta. Não tem ninguém aqui nessa noite que esteja sem uma luta, ou metade de uma luta. Porque diz assim, né, os meninos aí, se a metade da bola passa ali no gol, é gol ou não é, meu filho? A metade da bola ali na linha do gol não é gol, mas não é? Pois, então tem que ser a bola inteira, é? Pois eu vou dizer para vocês, se a sua metade de fé movimentar o céu, você contempla a glória de Deus na sua vida. O homem estabelece a metade da bola. O Senhor diz assim: se você tem com a fé que está fragilizada, eu contemplo e faço acontecer o milagre. Nós precisamos experimentar o Senhor. E assim, cada um tem uma forma de viver o Evangelho, cada um. E a gente precisa ter sede. Ter sede, porque assim, é muito importante a gente ser ministrado, queridos. É muito importante você vir ouvir a palavra de Deus. É muito importante você ler a palavra de Deus. É muito importante você adorar o seu Deus, porque nesse momento você está na presença, Ele se revela a você. Sabe por que o Senhor não tem se revelado a nós mais do que a gente tem experimentado? Porque a gente é duro de coração, a gente é muito apressado, até nas orações a gente é muito despachado. E o Senhor, Ele quer ter intimidade, Ele quer ter tempo. Hoje eu estava vendo uma reportagem que disse assim que muitas pessoas morrem, e a estatística estava dizendo, por falta de exercício físico. Que se 11 minutos por dia a gente fizesse um exercício físico, a gente evitaria em torno de 50% algumas doenças, como câncer, como hipertensão. Ele falou uma outra doença também que eu esqueci, foram 3 doenças, mas essas 2 ficaram na minha mente. 11 minutos para fazer exercício, a gente não faz, quem dirá a gente dá o dízimo do nosso tempo para o Senhor. Precisamos exercitar isso. Precisamos nos esforçar. E eu estou me esforçando. É fácil? Não é fácil não. Mas o Senhor contempla o nosso esforço. E o Senhor colocou no meu coração hoje a gente falar sobre recomeçar. Por isso que eu coloquei esse louvor para a gente estar meditando. Como disse a música, está difícil manter o caminho, tenho andado em meio aos espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, eu não sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante. Eu preciso da sua mão, vem me ajudar. Preciso da tua mão, vem me segurar. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Sabe, queridos, a gente precisa perceber que certas músicas é uma oração. E essa música é uma oração. Esse louvor a Deus é uma oração. E a gente vai falar de uma pessoa que teve que se esforçar para recomeçar por conta de um erro de via dupla. Porque às vezes os erros acontecem, não é só pela gente, mas pelo outro também. E aí para recomeçar, a gente precisa se ajustar ao outro também. Difícil, né?
Mas você que está aqui nessa noite tem que começar por você, tem que começar por mim. Amém? Eu vou pedir para que a gente abra aqui a Bíblia em Gênesis 32. Aleluia. Podem ficar sentadinhos. Gênesis 32. A gente vai falar de uma pessoinha que todo mundo conhece, Dr. Jacó. Doutor Jacó. E aí todo mundo conhece a história de Jacó, né? Vou fazer um spoilerzinho aqui bem rápido. Jacó era filho de Isaac e de Rebeca, sendo que Isaac, ele tinha Esaú e Jacó, os dois irmãos gêmeos. E quando nasceu, Jacó já veio segurando no pé do irmão. Já veio, pegando a bênção, já pegando no pé do irmão. E Esaú era preferido de Isaac. E Jacó era o preferido de Rebeca. Aqui para começar, quem é pai, quem é mãe, quem tem família, não faça isso com o meio dos seus filhos, não. Não faça preferência. A gente sabe que tem sempre um filho mais achegado, mas a gente tem que vigiar para amar de forma equilibrada, presentear de forma equilibrada. Tipo assim, essa semana eu fui comprar merenda para os filhos, né? Aí eu disse assim, um pastel de carne, um pastel de queijo, uma banana real. Aí tem que botar no prato separado, porque o mais novo, se vê tudo junto, ele come tudo. Aí eu separo, o mais novo, pastor, não é brincadeira não. Aí eu separei e tem que ser igual, porque eles percebem, eles observam. Nós não podemos fazer acepção de pai e de mãe. Eu prefiro meu pai, prefiro minha mãe. Prefiro o filho X, prefiro o filho Y. Isso também para os filhos, para não fazer acepção dos seus pais. E Esaú, ele era um homem da caça. E Jacó era um homem mais simples. Ele trabalhava em casa, fazendo as comidas. E a gente sabe da história que Esaú vendeu a sua primogenitura. Quando ele chegou da lida, Jacó estava fazendo um guisado bem gostoso, e o cheirinho devia estar maravilhoso. Esaú chegou com muita fome, disse assim, me dá um pouco do seu guisado. Ele, não dou não. O que você vai me dar em troca? Ele disse, eu te dou a minha primogenitura. O primeiro erro de Esaú, que deu legalidade a Jacó para cometer um outro erro, foi dar espiritualmente a legalidade da primogenitura. Eu nunca tinha pensado nisso. Esaú ficou chateado porque o irmão enganou ele lá na frente. Jacó é o enganador. Mas espiritualmente ele deu uma legalidade ao irmão. Tá bom, eu lhe vendo, eu abro mão da minha progenitura, mas me dá esse pratinho aí que eu quero comer porque eu estou com fome. Tome. E aquilo era palavra, antigamente era só no fio do bigode, né, pastor? Deu a palavra, estava selado. E quando Esaú abriu a boca, ele selou no céu, porque a palavra de Deus diz, está ligado no céu, está ligado na terra. Desculpe, está ligado na terra, ligou no céu. Então ele abriu mão da sua primogenitura e abriu uma legalidade espiritual para Jacó fazer o que ele fez. Que enganou o pai e pegou a primogenitura do irmão, e aí foi uma guerra, todo mundo conhece essa história. E aí a mãe fez assim, meu filho, vai para a terra lá de meu irmão Labão, fica lá até as coisas se acalmarem por aqui, porque seu irmão quer lhe matar. Ele fez uma besteira e ele foi embora. E foi aí que ele conheceu quem? Raquel. Se encantou com Raquel. E aí Labão disse assim, sim, você se encantou com minha filha, mas vai ter que trabalhar 7 aninhos aí, meu filho, aqui nas minhas terras e tal, para você ganhar a mão da minha filha. E quando ele trabalhou 7 anos, ele foi lá reivindicar. Cadê a minha princesa? Ele disse assim, aqui a lei é a seguinte, a mais nova não casa antes da mais velha, então tu vai casar com a mais velha. Ele casou com a mais velha e disse, e a Raquel? Ele fez assim, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então Jacó já começou a viver as consequências do seu passado diante da história de Labão. Ele não enganou o irmão, ele agora estava sendo enganado por Labão. E a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, com maldição hereditária. Eu fiquei muito feliz, meu pastor Erasmo, meu coração bateu acelerado quando o Senhor disse, isso é de Deus, pastor, que nós vamos ter, quantas quintas-feiras? 7 quintas-feiras para quebras de maldição hereditária. Queridos, às vezes a gente não sabe,
o que foi lançado sobre as nossas vidas na infância. Histórias dos nossos passados de familiares que hoje podem estar se repetindo nas nossas vidas num contexto de casamento, no contexto profissional, de falência, no contexto de saúde, no contexto de doença. Venha, porque eu vou estar aqui. Porque existem maldições hereditárias na minha família que precisam ser quebradas, porque eu não quero que elas sigam sobre a vida dos meus filhos e dos filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Cada um com a sua família, cada um com a sua história. E fica aí o convite. Meu coração ardeu de alegria, pastor. Muito, muito. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nessas quintas-feiras. Amém? E Jacó, queridos, ele se casou com as duas meninas de Labão e ele prosperou muito. E olha que interessante, ele cometeu um erro, ele foi para a terra de Labão, ele casou com Lia, casou com Raquel e ele prosperava. Sabe por que ele prosperava? Porque apesar do seu erro, ele era temente a Deus. Ele sabia que ele fez algo errado, mas ele estava com medo de voltar para recomeçar, para se reconciliar, para rever as questões com o irmão. E aqui no capítulo 31, ele diz assim: Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. E eu fui anotando algumas coisas do capítulo 32, mas ela traz uma mensagem de recomeço e de posicionamento para recomeçar e restaurar relacionamentos. E nós vamos trazer nessa noite para restaurar relacionamentos, não só no contexto familiar, não só no contexto escolar, não só no contexto profissional, de trabalho, mas no contexto do seu relacionamento com Deus. É tempo também de restaurar o nosso relacionamento com Deus, que às vezes ele cai num mecanicismo, fica tudo tão automático que a gente acha que está cheio do poder de Deus e a gente está cheio do poder da preguiça espiritual. E aí eu fui anotando algumas coisas, que aqui está do lado de cá. Eu já dei spoiler de Jacó, né? Graças a Deus todo mundo conhece. E aí a gente começa no verso 3 aqui, que Jacó enviou mensageiros diante de sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, no território de Edom. Por que ele enviou? Primeiro porque Deus mandou. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é, se Deus nessa noite está falando que é para recomeçar, reestruturar, restaurar a sua relação com o Pai, hoje é noite de restauração da sua relação com o Pai. Se hoje é noite de você restaurar áreas da sua vida, Deus está dizendo, hoje eu autorizo você começar, mas você precisa saber os passos que são necessários. Jacó não deu qualquer passo, ele esperou. E nós precisamos esperar, porque a nossa ansiedade, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade faz com que a gente tome decisões precipitadas. E Deus está dizendo, aguarda o passo a passo. Ninguém anda igual, tem uns passarinhos que andam assim, né? Não tem? Eu acho engraçado, a sensação que eu tenho é que eles vão cair, mas eles se equilibram. Mas nós não somos como esses passarinhos, nós precisamos, um passo de cada vez. Diga comigo, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não vamos nos precipitar, porque Deus está caminhando junto com a gente, dizendo qual é o próximo episódio dessa série na nossa vida. E o que eu anotei aqui, para recomeçar, é preciso ter coragem para resolver pendências. Deus não mandou Jacó. Você acha que ele não estava com medo, não? Meu irmão quer me matar, eu enrolei ele, peguei a primogenitura, estou bem sucedido, eu vou voltar agora porque Deus mandou, eu estou tremendo nas pernas, eu estou com medo. Quem não ficaria com medo? Mas ele estava ali em obediência ao Senhor. Então é necessário a gente ter coragem para recomeçar. Não é qualquer pessoa que recomeça, não, queridos. Porque quando a gente olha a história de Jacó, como ele ficou lá, como ele foi escarrerado, o ódio que o irmão estava. Vocês acham que na mente de Jacó, Esaú já tinha esquecido da história? Ele estava temente, mas ele estava confiante porque o disparo foi dado por Deus. E Deus está dando um disparo nas nossas vidas essa noite. Está na hora de recomeçar. Posicionamento de oração para poder você saber qual é o próximo passo. E ele mandou, né? Mandou um negócio de um presentinho.
Enviou Jacó mensageiro, enviou mensageiro. Vou sondar. E é preciso ter coragem, queridos. E Jacó, nessa hora, ele ousou. Eu vou mandar uns mensageiros para dizer, Jacó está vindo aí, uns presentes. Depois ele teve uma resposta bem seca, né? O verso 4 diz assim, e ordenou-lhes dizendo assim, Esaú, meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo. Olha o posicionamento de Jacó. Ele reconhece que o seu irmão é o primogênito. Ali já começa o trabalhar de Deus na vida de Jacó, no reconhecimento do irmão mais velho, do primogênito, que quando o pai dele morresse, era ele que ia ser o responsável pela família. Ele ali estava reconhecendo quando diz assim, meu senhor Esaú, e eu sou o teu servo Jacó. Os dois estavam ali de igual. Todo mundo rico, todo mundo com as suas posses. Ele podia ter dito assim, sou eu, meu irmão, eu estou aqui numa boa, chegando também, sou seu irmão, vamos falar de igual para igual. Às vezes, queridos, é necessário, eu anotei aqui, sondar as situações com ações de humildade. A gente pode ter até razão. A razão de Esaú era, Jacó enganou meu pai, roubou a minha primogenitura. Mas ele esqueceu que deu legalidade. É muito fácil assim, né? O ser humano se colocar na posição de, coitadinho, estou sofrido, fui enganado, mas eu esqueci que lá é da legalidade. Então Esaú estava só na visão que foi enganado. E Jacó, eu enganei, mas meu irmão me deu legalidade. Percebe que cada um raciocina segundo a sua ótica para se colocar numa posição de conforto, para não assumir a sua culpa dentro do processo? Essa noite a gente tem que começar a fazer uma reflexão em relação a isso. Porque é muito fácil você botar a culpa nas meninas. Esse girassol não era para estar virado para cá, era para ter virado para lá. Por que você não toma a decisão e resolve também? É muito fácil, queridos, você trazer a responsabilidade da culpa para o outro, quando você também tem a responsabilidade da culpa. Jacó enganou, todo mundo só pensa, Jacó enganou. Ele achou legalidade, ele se segurou nisso. Mas meu irmão me deu legalidade, mas eu enganei. Mas ele me deu legalidade, mas eu enganei. Mas ele me deu legalidade. Então fica nisso. E o outro fica, ele me enganou, mas eu não quero pensar que eu dei legalidade. Então, todos os dois estavam errados. Onde é que está o meu erro? Só tem uma via, que não é de mão dupla, que é de mão única nessa história. É na nossa relação com Deus. Deus, ele não muda. Mas a gente muda e estabelece como a gente vai se relacionar com Ele. Deus é o mesmo hoje, sempre, eternamente, para se relacionar conosco, com os ouvidos, os olhos atentos ao nosso clamor, à nossa voz, às nossas necessidades. Ele está lá, estou te ouvindo, mas a gente fica para lá e para cá e muitas vezes a gente transfere a responsabilidade para Deus. E a própria Bíblia diz assim, meu Deus, onde é que está o nosso pecado? De que se queixa o homem? A gente está sempre se queixando das coisas, mas as coisas somos nós mesmos que construímos, até na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, queridos, e não é brincadeira. E se a gente não tiver, aleluia, na presença do Espírito Santo, a gente é consumido por tudo que a gente ouve, a gente é consumido por tudo que a gente vê, a gente desanima, a gente se apostata na fé. E aí a gente pode perder a salvação. Não, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já desci as águas do batismo. Isso não quer dizer nada não, meu irmão. A salvação é uma conquista quando você confessa Jesus, desce as águas do batismo, mas você mantém esse passaporte à medida que você mantém na presença e sendo norteado pela palavra de Deus. E aí eu coloquei, né? Jacó foi lá sondar as situações com humildade. Quer recomeçar? Deixa de ter nariz em pé. Vai com humildade. Ah, mas foi o outro. Foi Esaú que me deu a legalidade. Mas ele foi com humildade. Ele reconheceu que ele se aproveitou mesmo. Apesar do erro do irmão, ele se aproveitou. Porque se o irmão errou, ele não teria que errar em cima. Ele ia dizer assim, não, meu irmão, eu lhe dou guisada aí de boa. Eu fico com a minha segundogenitura. Não sei nem se isso existe.
Mas eu fico com a minha bênção porque ela também é importante. E eu prosperarei com a bênção que meu pai me der da mesma forma. Jacó poderia ter dito não? Claro que sim. Mas ele também se aproveitou da fragilidade do irmão e disse assim, ele me deu legalidade. Ele disse que eu podia, então eu vou. Cuidado, alguém dizer para você, você pode, e ser algo ilegal, e você está trazendo prejuízo para a sua vida, e para recomeçar não vai ser fácil. Para Jacó ali não estava sendo fácil recomeçar. Então a primeira coisa que ele precisava é reconhecer na sua humildade que o irmão era mais velho, ele tinha que respeitar o irmão, porque isso era uma conduta dentro da família, das famílias naquela época, e o filho era o primogênito. Meu senhor, seu servo Jacó. A outra coisa, no verso 5 diz assim, e tenho boi, jumento, ovelha, servo, serva, e enviei para anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos seus olhos. Ele mandou presentes. É bem assim, né? Eu acho que os jovens vão rir aqui, e talvez alguns adultos. Quando a gente é criança, que quer uma coisa do pai e da mãe, a gente já vai logo pedindo. Meu filho é assim, viu? Oi, mãe, você sabia que eu te amo? Você riu. Você sabia que eu te amo? Eu digo, o que é que você quer? Então, para a gente sensibilizar o coração do outro, para abrir espaço para resolver problemas, nós precisamos sensibilizar. Sensibilizar como? Eu vou mandar um buquê de flores? Eu vou mandar uma caixa de chocolate? Sensibiliza no mundo espiritual, abre a porta da oração. Pede para o Senhor quebrantar o coração do outro. Porque se presente não adiantar, o Todo-Poderoso envia o Espírito Santo e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e as portas da restauração ela acontecem. E aí, eu anotei aqui, sensibilizar o outro, mostrando que não é mais ameaça como no passado. Jacó estava dizendo assim, eu estou trazendo presentes. No final, Deus me revelou uma coisa linda, queridos. Por que Jacó mandou tanto presente? Porque ele estava só com medo? Ele estava sendo tratado. Vamos chegar lá. Então é importante sensibilizar o outro, mostrando que você não é mais ameaça. Que nada, aquela pessoa não é mais de confiança, não, que ela falou isso assim, assim, assim de mim. E às vezes você não falou. E agora como é que você vai se portar diante disso? Para restaurar um relacionamento, para restaurar o ambiente com a sua vivência com relação ao outro. Nós precisamos dar o ponto de partida. Jesus, ele se humilhou por nós e foi vitorioso. E nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor para que soluções sobre os nossos problemas, restaurações que precisam ser feitas, elas aconteçam com a manifestação da glória de Deus. Aí a gente vai para o verso 6. Depois eu vou pegar bem rápido porque vai comer bastante tempo aqui. Não vou verso por verso não, mas é porque alguns são importantes. O verso 6 diz assim, os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, nós fomos ao teu irmão Esaú, e ele disse que também vem te encontrar com 400 varões. Isso aí é palavra de quê? De paz ou de guerra? O irmão manda um bocado de presente, um bocado de bichinho, um bocado de ovelha, um bocado de jumentinho, de presente. Aí ele disse assim, diga ele que eu vou lá com 400 homens. Você traduz isso em quê? Em guerra ou em paz? Esaú não estava tratado ainda. Aí eu anotei aqui, na rota do recomeço, pode-se enfrentar resistências. A gente vai enfrentar resistência. Está decidido a botar as coisas em ordem? Está decidido a recomeçar, a ajustar o seu relacionamento com Deus? A gente vai encontrar resistência. Vamos ali, no shopping. Não vamos na igreja hoje, não. Vamos ali tomar um sorvete. A gente vai encontrar coisas que venham nos distrair e nos tirar da posição de uma coisa que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, que é restaurar situações para a gente ser feliz. E Jacó precisava ser feliz, porque era plano de Deus. Deus não tinha nenhum plano desse de ficar separado de família, ficar um lá e outro cá, se odiando. É muito difícil, queridos. E tem coisas que a gente tem que colocar mesmo em oração. Tem que colocar em oração. Uma certa feita eu tive uma experiência com uma irmã por parte de pai. Pensa numa irmã ciumenta.
Porque eu fui criada com meu pai, ela foi criada com a mãe, ela não teve meu pai muito por perto. Isso para ela incomodou. Ela parece demais com meu pai. Então, quando ela veio embora de São Paulo, as minhas duas irmãs, a mais nova, ela teve necessidade, numa reunião na casa de meu pai, quando ele ainda estava vivo, e eu já estava casada. E a gente se reuniu lá na casa de meu pai, aqui em Itapuã. Aí ela, quando chegou, já chegou assim: eu sou a primogênita. E minha irmã mais velha, que a gente tem uma afinidade muito legal, a gente se entende muito, a gente se ama muito, a gente é muito cúmplice e a gente pensa muito parecido. Aí eu olhei assim, eu já era crente, eu tinha que fazer o quê? Aquietar a minha alma. Eu digo: ô Senhor, minha irmã, ela não te conhece e ela está ainda com os traumas de abandono, de infância. Teve um momento que o Senhor proporcionou minha irmã deitar no meu colo, eu fiz um afago no cabelo da minha irmã, mas minha irmã chorou tanto. Ela ainda continua ciumenta, mas ela sabe que não vai encontrar em mim resistência. Então a gente não pode ser resistência quando Deus quer restaurar. A gente tem que deixar uma mensagem, porque isso fica guardado no coração, queridos. Naquele dia você me acolheu e eu tenho sido tão dura no meu coração com relação a você. A gente precisa semear, e somos nós que estamos aqui nessa noite, que vamos semear na restauração, dentro da nossa casa, dentro da escola, no namoro, porque às vezes o namorado briga, aí fica um negócio de um de mal, um de bico. Vamos restaurar esse negócio aí, vamos botar na posição do Senhor, para que tudo flua na paz do Senhor. O verso, já foi do verso, agora o verso 9. Verso 9 a 12, diz assim: disse mais Jacó, eu não li, desculpe. Foi a resistência, que foi do 6 ao 8. Verso 9 ao 12 diz assim: disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e fartei bem. Não sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Ele dividiu, porque se ele vem com 400 homens, meu irmão vem aqui para acabar com tudo, eu estou aqui no meio do caminho, armando tenda. Espera aí, estrategicamente, o primeiro grupo que não está com a família e o mais recuado, o que está com a família. Estratégia de proteção. Jacó teve essa ideia sozinho? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, queridos. E às vezes a gente precisa ter estratégia política, didática, para alcançar a resposta de Deus no coração do outro também. E aí, continuando, ele diz assim: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo ele, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem a tua semente, como a areia do mar, para que pela multidão não se pode contar. Deus deu uma promessa a Jacó para esse retorno? Sim ou não? Eu te farei uma grande nação. E às vezes, queridos, diante de uma resistência, de uma situação de medo, a gente dá mais legalidade ao medo, à resistência, do que uma promessa que Deus nos prometeu. Jacó estava com medo e foi questionar Deus: meu Deus, me livra da mão de meu irmão. Ele quer me pegar, quer me matar, já dividi meu povo em 2 bandos. Mas o Senhor me disse isso, mas me livra. Ele está em conflito. E eu quero dizer para vocês que quando a gente está em conflito, nós estamos em tratamento. Dá legalidade a Deus para poder você entender. Existe uma promessa. As outras coisas são só elementos para te colocar no prumo, no ajuste da fé. E aí eu anotei aqui. Aleluia. Na resistência, lança a mão das promessas de Deus na sua palavra e agora tem que perseverar em oração. Jacó estava com medo, mas a gente tem que se apegar à promessa que Deus tem para a vida da gente. O Senhor disse que tem coisas maiores do que pedimos ou do que pensamos. Que Ele diz que quando a gente está em vergonha, Ele vai colocar a gente em dupla honra. Queridos, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus. Ontem eu fui fazer um aconselhamento com uma aluna sobre casamento. E aí eu disse assim: Senhor, eu não quero falar de mim, mas o Senhor me oriente. E toda hora ali na Bíblia, pam, pam, pam. Quando ela disse que estava afastada do Evangelho, eu disse: filha, é hora de voltar. É hora de você se restabelecer para ser uma mulher segura.
para ser uma mulher segura no Senhor, porque quando você for segura no Senhor, o seu marido vai ser seguro no Senhor. Todos os dois afastados do Evangelho. E a gente precisa estar preparado para aconselhar. Porque a gente não pode dar o conselho da gente, não. Tipo assim, não coma carne, não. Carne branca, carne vermelha, carne branca é melhor. Fala na Bíblia. O melhor conselho que a gente tem para dar para alguém é trazer a palavra de Deus e ela tome a sua própria decisão. Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos nos responsabilizar dando conselhos, dando opiniões do que a gente acha que é certo se não tem contexto bíblico. Porque se a gente diz assim, ir por caminho é bom. Quando você chega naquele caminho, uma vez eu fiz isso com a Temar, pastora. Pastor, a gente tinha um carro velho e viajou para o interior para passar o período de festa de São João, quando eu era do mundo, na casa de uma colega de faculdade. Aí eu disse assim, esse caminhão é melhor. Eita, que eu botei ele para se perder no caminho. Era para ir para Milão. Eu botei ele para ir para outro canto. E aí, quando ele foi cortar caminho, aí como é o nome? O meu tubo de descarga? É esse negócio que o carro sai a fumaça, é tubo de descarga, né? Ficou no meio do caminho, pastor, com tanto buraco. Eu disse assim, esse caminho é bom, meu filho. Ele ficou tão chateado comigo, porque eu achava que eu sabia o caminho. E às vezes a gente não sabe nada. Então, não dá conselho para o outro, não. Apresenta a palavra do Senhor e deixa a pessoa decidir. Porque se ela decidir que não é pela palavra do Senhor, mas pelo que ela pensa, esse sangue não vai ser requerido da sua mão. Amém? Louvado seja Deus. Obrigada, meu príncipe. E aí a gente vai ler agora do 13 ao 21, que diz assim: e passou ali aquela noite, tomou o que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, um monte de animais. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho uma parte, e disse aos seus servos, passai adiante da minha face, pondo o espaço de rebanho entre rebanho. Então foi assim, 200 ovelhas, um bando. 200 ovelhas com 20 bodes, um bando. 200 ovelhas e 20 carneiros, outro bando. 30 camelas de leite com suas crias, outro bando. 40 vacas e 10 novilhas, outro bando. 20 jumentas e 10 jumentinhos, outro bando. Então, vários bandos. Para quê? Para ir quebrando o coração de Esaú. Tá chegando presentinho. Olha, seu irmão tá vindo aí atrás. Chegou o presentinho. Seu irmão tá vindo aí atrás. Queridos, o Senhor me mostrou uma coisa maravilhosa. Por que Jacó precisou abrir mão de todo esse rebanho para presentear o irmão? Restituição à primogenitura. Abrindo mão, aleluia, espiritualmente, da primogenitura que ele tomou do irmão e agora ele estava ali devolvendo. Obrigada. Louvado seja Deus. E nós precisamos devolver o que é justo. Então ele botou assim, bandinho por bandinho, para devolver para o irmão. E ele começou a perceber que o irmão também estava prosperando, e isso estava quebrantando o coração do irmão, ele estava agora mais sensível. Aí eu anotei aqui, do 13 ao 21, eu nem li o resto todo, né? Deixa eu ler aqui. E ordenou primeiro dizendo... Ele foi dando ordens, né? Vai dizendo assim, meu irmão está vindo logo aqui atrás. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia, eu o aplacarei com um presente que vai adiante de mim. E depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Porque ele conhecia o irmão. Ele sabia como sensibilizar o irmão. Você dentro da situação sabe como sensibilizar o outro? Porque você conhece. Você sabe como vai sensibilizar o coração de Deus? Você é servo, o Espírito Santo lhe conduz a essa sensibilização do coração de Deus para restaurar sua relação com Deus. Eu não sei qual é a área que você precisa reconstruir, recomeçar, mas Deus está dizendo nessa noite, eu lhe dou sensibilidade para poder você trabalhar na sensibilidade do outro e a recompensa, a reconstrução, a restauração ela acontecer. Aí eu anotei aqui, aleluia, as atitudes boas, pacíficas e persistentes favorecem o quebrantamento e viabiliza o recomeçar. A gente precisa ser persistente, queridos. Toda hora vinha um presentinho ali, ó a persistência de Jacó. Eu vou quebrantar o coração de meu irmão com presentes.
Eu preciso mostrar para ele que eu estou bem e que eu não sou mais ameaça para ele. Foi a avaliação que ele fez em relação ao irmão para poder voltar para a terra dele e reconstruir essa relação de irmãos. Então é necessário que a gente permaneça, apesar das resistências que a gente pode encontrar, persistente, com humildade e segue em frente. E aí agora eu vou ler do 22 ao 31, que é quando Jacó, não vou ler não, que eu já li tudo, é quando Jacó tem um encontro com o anjo do Senhor. O que isso significa? Jacó, ele já tinha reconhecido nele que ele precisava devolver essas coisas para o irmão. Ele estava devolvendo, mas ele ainda precisava ser liberto. Ele precisava ainda ter um encontro com Deus, para poder ele botar tudo isso para fora e ser abençoado e a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Queridos, eu quero dizer para vocês que Deus, à medida que está trabalhando lá na vida de Jacó, pegando no pé do anjo, passando a madrugada lá lutando, só largo aqui quando o Senhor me abençoar, porque Jacó sentia a necessidade de ser abençoado, e depois quando o anjo chega assim, como é seu nome? Você acha que é à toa? Meu nome é Jacó. Acredito, velho, que quando ele ouviu assim, ele disse assim, meu nome é Jacó. Ele veio, a tradução do meu nome, toda a minha história, a tradução do meu nome, que alguns livros dizem que é Jacó, a tradução é enganador, eu enganei meu irmão, mas eu fui enganado também. Eu estou vendo que eu tive a minha colheita, quando eu enganei meu irmão, eu tive minha colheita com Labão, e agora Deus me deu uma promessa e eu quero ser abençoado. Tratamento de choque ali na madrugada. Ele precisava ser liberto na alma dele. E dentro de um processo de restauração, não basta apenas atitudes didáticas, orações para quebrantar o coração do outro, posicionamento de simplicidade e de humildade, se a gente não se permite ser liberto pelo Senhor para poder ter direito a essa restauração e as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. É decisão. Todo mundo faz, Senhor, restaura essa área da minha vida, Senhor, restaura o meu ministério, restaura essa situação e tal. E como você está se posicionando? A gente primeiro precisa ser tratado pelo Senhor para que a restauração na vida do outro também aconteça. Então foi necessário essa madrugada aqui, ó, Jacó, enfrentar o anjo. Eu coloquei aqui, do 22 ao 31. Estar só consigo mesmo é importante. Tem um momento que você tem que ficar só, com Deus, para que Deus fale no seu coração. Aquieta, tipo assim, ó. Senhor, aquieta, acalma minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Né? Aquieta a sua alma. Respira fundo, sabe? E acalma. Nenhuma ansiedade vai fazer você ouvir a voz de Deus. Nenhuma inquietação, nenhuma taquicardia. Porque Deus, Ele não fala no terremoto, Ele não fala na ventania, nem num fogo, labaredas de fogo. O Senhor fala numa breve e suave brisa. É um vento suave, porque Deus, Ele é educado. E a gente fica achando que Deus vai fazer um grande terremoto para a gente entender que é Ele. Deus está falando nessa noite conosco. Deus, Ele se preocupa conosco. Deus quer restaurar áreas das nossas vidas que nós já colocamos diante dEle. Restaurar da forma mais didática, segundo a ótica de Deus. E eu anotei aqui, tá? Estar consigo mesmo, sozinho, é importante. Para se perdoar, viu, gente? E ser perdoado. Esse é um processo de purificação. E aí, vem Jacó e reencontra o irmão. Olha que coisa linda. Pegue aí, gente. Capítulo 33 de Gênesis. Louvado seja Deus. Gênesis 33, 4. Só para poder a gente finalizar. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Que luta, hein, queridos? Uma história de desunião entre dois irmãos e que agora Deus disse, tempo de recomeçar, mas também dentro desse processo, tempo de libertação e purificação. Não é simplesmente a gente colocar diante do Senhor, Senhor, restaura isso aí.
O Senhor vai restaurar, mas Ele vai fazer a gente passar por processos. Recomeçar é permanecer em humildade sem perder a sua identidade. Jacó agora sabia que ele tinha uma nova identidade. Ele não era mais Jacó, ele era agora quem? Israel. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? E aí eu anotei aqui só para a gente pensar. A sua humildade, ela abençoa o seu recomeço e o recomeço do outro também. E que se nessa noite você tem a necessidade de recomeçar algo na sua vida. E eu quero dizer para vocês, queridos, que Jacó e Esaú, eles mantiveram as suas vidas independentes. Porque cada um agora tinha a sua estrutura familiar, mas agora eles se respeitavam como irmão, reconhecendo que um era o mais velho, e um era o primogênito e o outro era o segundogênito. Eu faço isso lá em casa, eu brinco lá em casa, o primogênito e o segundogênito. Então eles agora estavam no lugar onde o Senhor queria que eles estivessem. E o céu, os anjos no céu bateram palmas. E os demônios, os inimigos das nossas almas, foram envergonhados na história de Jacó e Esaú. E nessa noite, você tem algo para restaurar? Eu queria que você viesse aqui na frente, porque os nossos 3 pastores aqui nessa noite vai estar orando pelas nossas vidas, porque restauração é um fenômeno de luta. Então, como eu coloquei aqui, ó, para recomeçar é preciso ter coragem para resolver pendências. Então, se você tem coragem e você quer recomeçar seu relacionamento com Deus, porque está parado no tempo, seu relacionamento em outra área da sua vida, seja ela profissional, seja ela matrimonial, seja ela sentimental, fraternal, não sei, a hora é essa. Venha em nome de Jesus. Amém? Meus pastores, por favor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.